Even though the wind may blow, troubles toss you to and fro. É proibido sofrer. Essa é a mensagem atual do nosso cristianismo moderno. Hoje se fala muito em bênçãos, em alegria, cura, prosperidade. É uma geração que aprendeu a olhar para Deus como se Deus fosse um garçom, que sempre está pronto a nos servir, a fazer aquilo que nós precisamos, nós queremos, a realizar os nossos anseios e desejos e gostos. Essa é a visão moderna de Deus. É um cristianismo sem cruz. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos que o cristianismo ensinado por Deus é completamente diferente desse cristianismo tão falado na nossa atualidade. Eu sei que eu e você, nós preferimos as coisas doces da vida, nós preferimos as coisas boas da vida, nós gostamos quando a nossa vida está aquela calmaria, quando tudo está tranquilo. Eu sei que nós preferimos isso, ou esses momentos. E eu sei que nós servimos a um Deus que é soberano, que tem controle de todas as situações, mesmo que muitas vezes a gente sabe disso, mas não entende isso. E ficamos, às vezes, apavorados, assustados, muitas vezes com situações em que nós enfrentamos. A gente vê nas Escrituras que existem muitos ensinos totalmente diferentes daqueles que são falados muitas vezes hoje. Eu não posso sofrer. E é interessante porque nós podemos ver homens de Deus na Bíblia que eles enfrentaram alguns sofrimentos na sua vida. Eu posso pensar, por exemplo, em Jó. Jó, ele é reconhecido por Deus nas Escrituras como um homem justo, reto, íntegro diante de Deus. Mas se você olhar para o livro de Jó, você vai perceber que a maior parte do seu livro, da sua história, é uma história marcada pela dor, pelo sofrimento, pelas angústias, por interrogações, porque ele estava enfrentando tudo aquilo. Nós sabemos que a soberania de Deus, no final, mudou a história dele, mas ele teve que passar por essa situação na sua vida. Ele teve que sofrer. Eu posso lembrar de José, um homem que foi vendido por seus irmãos, se tornou escravo no Egito, e como escravo trabalhou em uma casa, e nessa casa ele foi injustiçado, caluniado. Mesmo fazendo aquilo que agradava a Deus, que honrava a Deus, tudo isso aconteceu com ele. A ponto de ser levado novamente para uma prisão e ser esquecido por um tempo ali. Esse homem que ficou marcado na história do povo de Deus, ele enfrentou essas situações. Eu posso lembrar de Abacuque. Quando ele começa a ver a sua nação sofrer, sentir dor, passar por dificuldades, e ele clamar a Deus e não ouvir a resposta de Deus. Ao ponto de dizer para Deus: Senhor, você não está vendo o que está acontecendo? Tudo isso que está
o teu povo está sofrendo e você está calado? Então, nas Escrituras nós vemos que muitas vezes a dor e o sofrimento faz parte da forma como Deus vai trabalhar na nossa vida. E eu queria hoje que você abrisse comigo em 2 Coríntios capítulo 12. Nos versículos 1 até o 6, Paulo está falando da revelação que ele recebera de Deus, as Escrituras, aquilo que nós temos escrito. E é interessante porque Paulo, se você perceber, talvez em casa, nos primeiros versículos, Paulo vai dizer que conheceu um homem que teve uma experiência fantástica. Ele saiu dessa vida e ele foi até a outra vida, ele foi até os céus. E ele viu toda a glória de Deus. Ele teve aquela visão que talvez eu e você nós sonhamos em ver. E é interessante porque, na minha opinião, Paulo está se referindo a ele mesmo. Mas ele não fala como ele. Ele diz, eu conheci um homem que teve essa experiência. Então assim, Paulo, ele vai ou ele chega até o auge. Já pensou você ter alguns momentos de olhar para a gloriosa eternidade que Deus tem prometido para nós? Que experiência fantástica. Já pensou nisso? Talvez Paulo teve essa experiência. Ele chegou à glória, ao máximo. Aquilo que eu e você almejamos, um dia chegarmos na presença de Deus e vivermos eternamente com Ele. Mesmo que por um curto tempo, ele teve essa oportunidade. E quando ele desce daquela glória, ele enfrenta uma grande dificuldade na sua vida. Mesmo sendo um homem de Deus e tendo essa visão e tendo essas revelações de Deus, isso não isentou ele de passar por dificuldades e sofrimentos e dores na sua vida. 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 7, ele diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. E 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Então veja, para que Paulo não se tornasse soberbo, orgulhoso, por causa da experiência que ele teve, o texto diz que ele recebeu um espinho na sua carne. É assim como ele se refere. E sabe o que é interessante? É que esse espinho foi colocado na carne de Paulo para que Paulo pudesse, era a forma de Deus chamar a atenção de Paulo. Para que Paulo pudesse olhar para Deus e não para ele mesmo. E não para si mesmo. Essa dificuldade do apóstolo Paulo atraiu a visão de Deus. É diferente conosco quando nós estamos enfrentando uma crise, uma dificuldade na nossa vida. Parece que a presença de Deus, Deus é atraído. A face de Deus, sabe, nós começamos a buscar a face de Deus, buscar a sabedoria de Deus. Mas quando tudo está bem na minha vida, muitas vezes, eu acho que tem a ver com o meu poder, com a minha sabedoria. Foi eu que conquistei, foi eu que cheguei lá, eu sou bom. E muitas vezes é preciso que Deus possa tirar o nosso, ou puxar o nosso tapete, para a gente cair na real e saber quem nós somos. E onde nós estamos. Ou onde nós estamos caminhando. Ele chama a nossa atenção, muitas vezes, com situações. Para Paulo foi um espinho na carne. Eu não sei qual é o espinho na carne que Deus tem usado para chamar ou atrair a sua atenção.
Mas para Paulo, isso foi um grande benefício para a vida dele. E eu espero que para a minha vida e para a sua vida seja também. Algumas pessoas falam que esse espinho poderia ser a oposição de alguns cristãos. Por Paulo ser uma pessoa usada por Deus, cristãos de Corinto, estavam o perseguindo por causa disso. Então, algumas pessoas, alguns estudiosos da Bíblia, eles acham que esse espinho tinha a ver com essa situação. A segunda opinião que muitas pessoas têm é que esse espinho tinha a ver com alguma enfermidade que ele tinha. Devido às perseguições, às viagens que ele fez, os açoites que ele recebeu, tudo isso gerou enfermidades e a doença atrapalhava ele. Outros pensam que tem a ver com uma dificuldade de visão, uma cegueira que Paulo estava enfrentando. Mas assim, talvez não importe o que seja esse espinho. O que deve chamar a nossa atenção é que Deus usou esse espinho para o bem da vida de Paulo. Eu sei que talvez, para ele não tinha essa visão, porque ele insiste para que isso saia da sua vida. Mas a gente sabe que a resposta de Deus é: a minha graça te basta. Ele ora, ele pede a Deus. E a gente vê Jesus no Getsemane, lá naquele jardim, ele foi 3 vezes e pediu a Deus: passa de mim essa situação. E Deus falou: não. E logo após, Deus enviou um anjo para o consolar. Você vai ter que enfrentar essa situação. Paulo, ele ora 3 vezes, pedindo a Deus que Deus pudesse tirar esse sofrimento da sua vida. Esse espinho, da sua carne. E é interessante porque os sofrimentos nos põem no lugar devido. Na dependência de Deus. Em reconhecer que Deus ele está no controle de nossa vida. Ele também fala, se você observar comigo, nos versos 9 e 10, ele diz assim: mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais, alegremente, em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. É interessante. Olha a palavra: eu me alegro. Eu me alegro nas injustiças, nas minhas fraquezas, nas minhas dores. Olha que mensagem totalmente diferente da mensagem atual. Você não pode sofrer. Você não pode sentir dor. Você tem que exigir que Deus tire isso da sua vida. Paulo está dizendo: não, eu me alegro porque eu aprendi. Essas coisas me colocou no lugar devido. Na dependência de Deus. Ele passou a depender de Deus. E a graça de Deus foi oferecida a ele. Deus não removeu as suas aflições, mas lhe deu a capacidade para enfrentá-las de uma forma vitoriosa. É isso que Deus faz conosco. Ele nos capacita com a sua graça para enfrentarmos aquela situação e passarmos. Ele não vai tirar todas as dificuldades da sua vida. Ele não vai fazer isso. Porque o propósito de Deus é ver o nosso crescimento,
o nosso desenvolvimento. A resposta de Deus para Paulo não era a resposta que ele esperava. Não era. Deus não responde aquilo que ele desejava, mas era o que ele precisava. Então, assim, nem sempre Deus vai responder de acordo com aquilo que nós queremos. Mas sempre Deus vai responder da forma como nós precisamos. E no contexto aqui, a ideia é que Paulo precisava daquela situação na sua vida. Precisamos compreender que Deus está conosco. Paulo não tem dúvida disso, nessa situação. Deus estava com ele. Mesmo não tirando o espinho da sua carne, não quer dizer que Deus não continuava com ele, que Deus não era soberano ainda na vida dele. Ele passou a entender isso. Por isso que ao entender, ao invés de reclamar, murmurar, culpar Deus ou culpar alguém, ele se alegrava com aquilo. Ele tentou, ele orou, ele colocou na mão de Deus, mas Deus disse, a minha graça te basta. E ele, submisso a essa resposta de Deus, ele se alegrou com a sua situação agora. Ele deu glórias ao nosso Deus. Eu lembro, Jó, talvez ele, por muito tempo, no seu sofrimento, ele não compreendia qual era a razão de tudo aquilo. Muitos amigos o acusavam, diziam, Jó, dentro do contexto do Velho Testamento, Jó, uma pessoa que está passando pelo que você está passando, é porque você cometeu algum pecado. E a consequência é esse sofrimento. Mas a gente sabe que não. A gente sabe que era a mão de Deus provando a fé, a fidelidade de Jó. A graça de Deus é suficiente no sofrimento. Ele fala isso no versículo 9. A minha graça é suficiente para você encarar e enfrentar essa situação. A história que eu mais gosto é a história de um homem que estava a observar aquele homem que tem um trabalho árduo de pegar um metal e transformar em uma joia ou numa prata preciosa. E esse homem, ele está observando esse trabalho árduo. E um detalhe nesse trabalho chama a atenção daquele observador. E ele começa a perguntar, quando é que você sabe que esse metal está no ponto certo? Para se tornar realmente uma joia, uma prata preciosa. E aquele trabalhador olhou para ele e disse, quando o meu rosto reflete na prata, quando eu vejo o meu rosto naquele metal, é o momento certo. O meu trabalho está finalizado. É interessante que talvez o objetivo de Deus em nossas fraquezas e dores e sofrimentos é que Ele quer ver em mim e em você, que reflita na minha vida, na sua vida, o caráter de Deus. As atitudes de Deus. Então, assim, eu não sei qual é esse espinho que você está enfrentando. Mas como você tem agido? Murmurado? Culpado? Desanimado? Se afastado de Deus? Não. Não é dessa forma que nós temos que observar esse momento da nossa vida. Mas nós devemos entender que Deus não abandonou você nem eu. Ele está do nosso lado e Ele está trabalhando a nossa vida. Ele chamou a nossa atenção através disso. E agora Ele está nos moldando. Ele está trabalhando na nossa vida para que nós possamos refletir
a glória dele na minha e na sua vida. Então não despreze o seu sofrimento. Não tente evitá-lo, mas utilize aquele momento da sua vida difícil para que Deus possa transformar a sua vida, para que você se aproxime mais de Deus, para que a graça dele seja suficiente para mim e para você. Even though the wind may blow, troubles toss you to and fro.